Boa noite. Meu nome é Cícero, eu estudo História na Faculdade de Tecnologia e Ciência. E hoje à noite iremos bater um papo com Luana, ela que faz parte da Pastoral da Juventude. Boa noite, Luana. Boa noite. Luana, a princípio, o que você entende pela cultura de nossa cidade? Bem, a cultura palmarina, né, conhecida mundialmente, famosa pelo seu líder Zumbi, né, tem uma história rica, né, e no entanto falta ser aproveitada. Eu acho que a gente precisa entrar nas escolas e começar a inserir essa cultura, porque um povo sem cultura não é povo, né, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente cria é cultura. Eu acho que isso precisa ser levado adiante. Mas assim, o que levou você a se interessar pela cultura de nossa cidade? Foi exatamente essa questão da falta de interesse local. Sou de União dos Palmares, saí com 8 anos, fui morar fora, depois voltei já na adolescência. E aí, quando voltei, comecei a fazer teatro e senti a necessidade de trabalhar temas que explorassem tanto a questão do nosso poeta, Jorge Lima, como as questões voltadas para a Serra da Barriga. E aí a dificuldade foi imensa, porque as pessoas não conheciam a própria história, não conheciam a cultura, e a gente começou a pensar como trabalhar a história da cidade, a cultura da cidade, se as pessoas que nasceram, viveram e até hoje moram aqui, mal sabem quem foi Zumbi, né? Todo mundo da área de história ou de outras áreas, fora de União dos Palmares, fora até mesmo do país, conhece. E aí, isso foi que me levou a estar trabalhando a cultura palmarina. Luana, me diga uma coisa, eu sei que você até então, eu tenho conhecimento que você é católica, né? Mas essa religião é a que você segue, ou você tem uma afinidade para outra religião? Você está tentando mudar a sua religião? Como eu tive conhecimento que você é uma pessoa muito espontânea, que observa várias religiões, né? Eu queria saber de você se você ainda permanece católica ou você tem uma outra religião em mente a seguir. Eu sou católica, mas eu gosto muito de estudar outras religiões. E atualmente eu venho estudando algumas questões da religião Umbanda. E aí, por que Umbanda, né? As pessoas às vezes me questionam, mas a Umbanda é tão diferente da católica? Mas justamente por isso, a Umbanda ela trabalha a questão negra, a gente começa a perceber a história, as pessoas incorporam essa história e aí a gente começa a fazer sentido muita crença popular, começa a fazer sentido até mesmo a questão de comidas típicas. E aí em pesquisas e acompanhei, já vi rituais, as celebrações. E aí há um preconceito muito grande, como há um preconceito com tudo aquilo que é ligado à cultura negra. Acho que pelo grande massacre que se teve, não só no município, mas no estado de Alagoas, com a questão do quebra, né, do quebra de 1912, onde as pessoas passaram a ver o candomblé, a umbanda, como coisas ruins. E hoje, quando se fala de umbanda e candomblé, as pessoas já pensam que é bruxaria, que é outra coisa, mas não tem nada a ver com isso. Como você definiria? Mas como seria a sua concepção de vida em relação à nossa cultura hoje? Há como mudar? Precisa mudar alguma coisa, Luana? Eu acredito que hoje a cultura de União dos Palmares está dando um grande passo para essa mudança, né? Tanto com a questão de projetos, que a gente está inserindo agentes culturais nas escolas, onde trabalham com as crianças. Por exemplo, nós tivemos a criação do Parque Memorial União dos Palmares na Serra, né? Porque antes as pessoas chegavam à Serra e diziam, né, entre aspas, que não tinha nada para se ver, né? Porque para mim, estar na Serra já era um fato muito importante, porque era entrar em contato com a minha cultura, com os meus antepassados. Mas hoje a gente tem uma réplica de como era mais ou menos na época dos quilombos dos Palmares, né? Então isso já facilita, porque o turista chega, ele tem um restaurante, ele ouve a história, então ele precisa de um guia, precisa, mas aí ele mesmo já tem outras línguas, ele pode ver trechos da história e conhecer uma réplica do que foi o Quilombo, né, a capital dos quilombos. Outra iniciativa é o Espaço Cultural Acotirene, o ESCA, que é um núcleo de atividades voltado à cultura negra, voltada à cultura palmarina, que trabalha nas escolas com atividades culturais. A gente tem capoeira, hip hop, dança afro, teatro, e
uma agenda de atividades, no qual a gente pretende levar os alunos, independente de ser da rede privada ou da rede pública, até a Serra, acompanhado de um guia, que é para que esse guia possa mostrar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, o que é a história de União. A gente começou a ensinar nas escolas, junto com os professores, a matéria Cultura Palmarina, onde o professor incentiva o aluno a estudar quem são os grandes nomes de União dos Palmares, quem foram esses que alavancaram a cultura, não só quem foi Zumbi, mas quem foi o Jorge Lima, a Maria Mariá, e para que em breve esses pequenos, esses jovens, eles possam estar pela cidade não só valorizando sua cultura, mas mostrando para quem vem de fora, vendendo cultura, porque a cultura a gente encara como, não só a cultura, mas o turismo, como uma indústria também, que além de gerar dinheiro, ele não polui. Então o que a gente vê? Que cidades e estados como a Bahia, como Pernambuco, eles valorizam a cultura e eles vendem isso muito bem. Eles valorizam os seus artistas. E a gente precisa disso, valorizar a produção cultural e artística da cidade. Você acha que a juventude de hoje está dando mais importância à cultura do nosso município ou não? Você acha que ele permanece ainda naquela mesmice de eu não tenho interesse em saber a vida de Zumbi, porque aqui em União nós não temos onde pesquisar sobre Maria Maiá e sobre essas coisas que você frisou há poucos minutos sobre nossa cultura. Você acha que as pessoas aqui, os garotos de hoje, a juventude, elas estão dando mais importância? Eu acho que a questão está bem equilibrada, apesar de, com a era da globalização, de tudo em tempo real, da informação rápida e da cultura da anticultura, que é o que a gente mais vê, a gente dá valor ao que vem do estrangeiro e não o que é próprio, não só do Brasil, mas o local. Mas a gente também percebe que a produção cultural e artística da cidade, ela vem trabalhando temas. E aí não só a questão do passado, mas a questão presente, do preconceito, do racismo, da nova cultura. E aí a gente vê isso muito claro em grupos alternativos. A gente tem grupos nas cidades que trabalham com isso. A gente tem bandas afro, e aí a gente sente que precisa melhorar, mas quando a gente começa a ver um jovem, uma criança, no palco, se apresentando numa banda afro, a gente sente que o preconceito está diminuindo. E que aquele menino, aquela menina, está tendo entendimento que a cultura é que faz o homem. E que um homem sem cultura não é nada. E isso faz com que a gente enxergue que está mudando. Precisa melhorar? Precisa. Mas que já é um grande passo. E eu acredito que a mudança, ela acontece aos poucos. Foram anos, depois da derrubada dos quilombos, foram séculos em que tentaram esconder. Porque depois que derrubou os quilombos, quem ficou? As terras, as nossas terras, foram loteadas. Para quem? Para as pessoas que derrubaram os quilombos. Então falar de negro era proibido. Falar da resistência do quilombo, de mais de 100 anos, era proibido. Então foi essa cultura que gerou os palmarinos. Não foi a cultura das pessoas que ficaram, não foram os negros que lutaram, mas infelizmente foram pessoas que massacraram a história. Então isso deixa claro que devido a esse massacre é muito complicado, mas não dá pra gente mudar em um ano a história de 200, 300 anos, mais de 300 anos dessa derrubada, mas a gente vai mudando aos poucos, e o que a gente acredita mesmo é que só a educação é capaz de mudar isso. Luana, muito obrigado, certo? Nada. E você tem alguma mensagem, alguma coisa que possa fazer a reflexão? Eu acredito que está na hora de nós, professores em formação, abrir as mentes e querer mudar, e querer fazer o novo nas nossas salas de aulas. E eu acho que a gente precisa dar as mãos e mudar isso. Eu acho que juntos, nós educadores, eu acho que essa é a nossa maior missão, é levantar nossa história e ter orgulho. Orgulho das nossas raízes negras, orgulho das nossas raízes indígenas e também orgulho das nossas raízes brancas. Porque eu acho que o bonito do Brasil, o bonito dessa resistência nossa é essa mistura, esse país tão diverso, que a gente encontra pessoas
com as misturas mais estranhas e mais bonitas. Devido a isso, acho que está na hora da gente dar as mãos e deixar o preconceito de lado.